o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Tem certos hinos que não dá para cantar dentro da igreja, que quando a gente começa não quer mais parar. Águas Passadas, aquele ali é... Por isso que eu demoro a cantar ele aqui, porque quando começa a tocar aquilo ali, parece, né? Parece que o céu muda tudo, então não dá nem para cantar. Muito tempo, porque o horário não permite, né? Mas quando chegar lá no céu, hein, vamos passar dias e dias cantando um hino só, né, irmão? E eu tocando. Não, irmão, não. Tô brincando, irmão, senão você não vai nem querer ir pro céu. Não. Não, mas chega, mas... Quer ouvir quem? Gabriel, Miguel, né? Eles tocam bem, deve tocar. Imagina, irmão, imagina. Sabia que no céu tem instrumento? Sabia, né? Ninguém tem, né, irmão? Esse negócio de instrumento que os homens criaram, tudo que a gente faz de bom aqui na terra é cópia de alguma coisa que já tem no céu. Tudo que faz de bom aqui na terra é cópia do céu. Sabia disso? Pois é exatamente assim, irmão. Só que no céu, infinitamente superior. Canto é coisa que vem do céu, né? Tem uns CDs que vendia, agora você, nem sei, ainda vende CD? Hoje a internet roubou tudo, o pessoal lança um CD hoje, aliás, antes de lançar um CD, já está na internet. Não sei nem se vende ainda CD, mas enfim. Aí tem alguns CDs que as pessoas têm uma voz tão bonita, que eles colocam assim embaixo, voz angelical. Quem já viu CD vendendo assim? Ninguém? Você vê isso muito no stand de clássicos. Eu sou clássico, né, irmão? Eu gosto de CD clássico. Então, quando você vai num CD clássico, naquela parte de orquestra, ou então pessoas que têm uma voz rara, não é uma voz comum, não é que a pessoa tenha uma voz excepcional, muito boa, nada disso. É porque ela treinou para ser aquilo. Então, existem esses detalhes. Então, às vezes no CD vem escrito assim, voz angelical. É uma marca mesmo. Voz angelical significa que você vai ouvir algo que não se ouve em qualquer canto, né? Quem já ouviu Concerto para uma Voz? Ninguém ouviu Concerto para uma Voz? Cara, nem tu, Alessandro? Não? Concerto para uma Voz é uma coisa impressionante. Mas isso, irmão, eu fico ouvindo essas coisas aqui na terra, realmente é impressionante. Concerto para uma Voz é impressionante. É uma voz mesmo, é uma mulher só solando, é impressionante. Eu fico olhando, eu fico pensando, como não será no céu? Eu fico pensando nisso, como não será no céu? Às vezes a gente está aqui num culto, sente aquela presença de Deus que parece que vamos explodir, né? Isso todo mundo já sentiu, né, irmão? Parece que vamos explodir. E eu penso, então, como não será no céu? Se aqui na terra, nessa dimensão carnal do nosso corpo, nós sentimos isso que a gente diz verdadeiramente, há um Deus. Todas as dúvidas acabam naquele momento, não é? Tudo cai por terra. Eu fico imaginando como não será no céu. Você viu Jesus? Não, mas você tem certeza que ele morreu e ressuscitou, não tem? O que te dá essa convicção? É uma testificação que aqui na terra se processa, e imagino que não vai se processar no céu. Coisas tremendas. Por isso Paulo diz assim, conheço um homem se arrebatado, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi ao terceiro céu, e algumas versões deixam bem claras que aquele homem foi ele mesmo. Algumas versões mais antigas, fica só no dito de Paulo, conheço um homem, mas outras versões, como por exemplo a King James atualizada, fica claro, você vai lendo o texto e fica claro que foi ele mesmo.
Mais para frente, segundo a versão King James, a declaração dele ali dá a entender que é claramente ele mesmo foi arrebatado. E diz que viu coisas que ao homem não é lícito falar. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Você imagina aquilo que fala o Apocalipse: ruas de ouro, mar de cristal, exércitos celestiais, miríades de anjos numa adoração inacreditável. Você imagina aquilo explosivo? E Paulo diz assim: não, o que eu vi, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Só em eu falar você processou e explodiu. Deus agiu. Imagina, Paulo diz assim: não, vocês nem imaginam o que tem lá. Isso que nós imaginamos que é fato e verdade, já nos faz sentir o homem da adoração, aquele que quer estar nos pés do Senhor Jesus. Agora imagina, irmão, coisas que nós não vimos, nunca subiu ao nosso coração. Sabe o que significa nunca subiu ao nosso coração? Significa que nós nunca imaginamos, nunca pensamos. Então é muito além de miríades e miríades cantando, rua de ouro, mar de cristal, aquele impacto de uma glória, todo mundo adorando. Não vou nem dizer o universo tremendo. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos lá, já não haverá mais universo. Imagina isso! Não vai ter mais universo. Agora, tem gente que está perdendo tempo. Tem gente que está perdendo tempo. Não vive essa realidade. Fazer o quê, irmão? Jesus ressuscitou, mas cadê a tua vida no altar, já que ele ressuscitou? Crê em Deus mesmo? Eu creio em Deus. Então, por que você não se move de acordo com a sua fé? Já que você, não é? Alguma pessoa me questiona assim: irmão, esse negócio de Bíblia assim, Constituição, não, isso é muito radical? Eu digo assim: irmão, é radical. Me responde uma coisa: você morreria pela Constituição? Não. E pela Bíblia você morreria? Morreria pela Bíblia. Então, meu irmão, Bíblia assim, Constituição não. Amém, irmão? Ou seja, se você tem uma fé, viva a sua fé. Alguém aqui morre pela Constituição? Só se for escrita pelo Lula, né? Já que você não morre pela Constituição, você morre pela Bíblia? Então, é Bíblia sim, Constituição não. Quem quiser tocar a sua vida pela Constituição, problema seu, filho. Seja feliz, embora eu sei que não será. Seja feliz. Mas eu e a minha casa, e o meu tabernáculo, vamos nos render à palavra do Deus vivo. É a minha filosofia de vida e ponto final. Mas, pastor, vamos sentar para discutir isso? Não tem discussão. Apostar a vida na Bíblia em Cristo Jesus, isso não tem discussão. Amém, irmão? Podemos discutir qualquer outra coisa, mas isso aí eu já estou determinado, obstinado, e eu quero que a minha vida seja assim. Eu peço a Deus forças para que eu possa morrer por Ele. Que a gente diz: eu quero morrer porque eu estou pronto. Sei lá se eu estou pronto. Pedro disse o quê? Senhor, eu vou contigo até a morte. Todos podem te abandonar, eu não te abandono. Jesus falou assim: tu vai comigo até a morte? Vou. Chega aqui, Pedro. Essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor. Tá, Pedro, fica tranquilo. Deixa a noite chegar, deixa o galo cantar. Amém, irmãos? Nem sempre estamos prontos para aquilo que acreditamos. Mas se acreditamos, temos que caminhar na direção do que cremos. E essa é a questão. Muita gente, Jesus vive. Caramba, se Jesus vive, mostra que ele vive. Vai para a oração, traz os céus para a terra. Jesus vive, então quando tu sair na rua, os demônios têm que sair do teu caminho, porque essa é uma fé rara. Ao contrário, tem gente que tem medo do diabo. Jesus vive, Jesus me protege do diabo. O quê? Quem sabe que Jesus vive, meu irmão, é o diabo que está fugindo dele. É ou não é?
Não é isso que está escrito? Eu vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Está escrito. Você crê? Então não faça aquela oração de manhã, quando você acordar: Jesus, me dá um dia abençoado de trabalho, me livra das astutas ciladas do diabo, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Está entregando com medo, não com fé. Está entregando a vida nas mãos de Jesus porque tem medo e não porque tem fé. Estou certo ou estou errado? Quem tem fé, meu irmão, Deus, eu te glorifico, que o meu dia seja para a honra e glória do teu nome. Me concede a tua graça para que eu dê testemunho de ti. E se o Senhor quiser contar comigo, bota o diabo no meu caminho, que eu vou mostrar que o Senhor reina. Bota o diabo no meu caminho para eu dar testemunho de que o Senhor verdadeiramente domina sobre todos os reinos da gente. Agora, Jesus me protege, Deus me livra do mal. Meu irmão, isso não é fé não, isso é medo. Medo. Jesus não te quer na retaguarda, Ele te quer na frente da batalha, onde mais o fogo inflama, irmão. Ele te quer movendo as regiões celestes. Ele te quer fazendo diferença. O que é fazer diferença? Fazer diferença, meu irmão, é você estar dentro de um ônibus que seria assaltado. Mas quando você entra ali, os anjos entram contigo. Aí os demônios que estão com outros não resistem, saem fora e os outros saem também. Ninguém assalta o ônibus. Isso você fez a diferença. A diferença é ter um motorista louco lá na direção do ônibus, ou do trem, ou do metrô, mas você está ali dentro do vagão. Jesus manda um anjo lá do lado do louco e toma o domínio do volante. Esse daqui não vai capotar, esse daqui não vai sair do trilho. Por quê? Porque você faz a diferença. Está fazendo diferença, irmão? Ou a sua vida é uma vidinha comum, uma vidinha igual a de qualquer outra pessoa, uma vidinha qualquer? Fazer diferença é ser sal. Faz uma comida sem sal, vai lá e prova. Depois faz uma com sal, vai lá e prova. Você nunca mais vai querer provar sem sal. As pessoas que não podem comer sal lamentam, porque não podem desfrutar do paladar do sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra, e nós somos a luz do mundo. Se nós nos escondemos, o mundo fica em trevas. Por que esse mundo ainda sobrevive? Porque o sal e a luz está aqui. De onde o sal e a luz sair, meu irmão, acabou tudo. Então, irmão, se você crê, ande em função da sua fé. Se não, diga para si mesmo: não, eu estou me iludindo, eu tenho que parar de me iludir. Vai lá, chega para tua esposa: eu não sei quando volto. Chega para os teus filhos assim: olha, fica tudo tranquilo aí que eu não sei quando volto. Pai, onde você vai? Ô marido, onde você vai? Não, eu só vou para o meu quarto, mas eu não sei quando eu volto. Só vou para o meu quarto, mas eu não sei quando eu volto. Eu resolvi que eu não vou ser mais um covarde, eu só saio de lá quando eu ver que eu sou servo do Deus vivo. Eu não sei quando eu volto. Irmão, se tu soubesse quanto a verdade tem nessas palavras. Você tem fé? Anda em função da sua fé, meu irmão. E a tua esposa já está escutando, né? Então quando você disser assim para ela: eu não sei quando eu volto, ela diz assim: peraí, deixa eu primeiro tirar um negócio que eu preciso ir lá de dentro do quarto. É sério, irmão. Entra lá, fala com Jesus e diz: Senhor, só me deixa sair daqui se eu for transformado num novo homem. Faça isso, dá resultado. Sabe por que dá resultado? Porque deu comigo. Deu comigo, ó.
Ele não faz acepção de pessoas, vai dar contigo também. Porque se você está pensando que vai entrar aqui, vai botar o seu dinheiro naquela caixa que está tudo bem, meu irmão, só se for lá fora, que te enganaram, aqui dentro não. Aqui dentro não se compra Deus. Tem gente que está em paz porque deu o seu dízimo. Se duvidar, tem igrejas por aí que até o demônio está dando dízimo, irmão. Igrejas que não são igrejas. O que mais tem por aí? Pessoas iludidas, confiadas num dinheiro. Eu dei o meu dízimo esse mês, eu estou muito bem. Eu já vi gente cobrando. Deus, eu sou dizimista. Cadê as promessas? Cadê a minha prosperidade? Cadê o meu bem-estar? Quem anda com Deus... Puxa a caneta e o papel aí, irmão. Quem anda com Deus não precisa cobrar as promessas dele. Quem anda com Deus não precisa cobrar as promessas dele. Se tu está cobrando as promessas dele, é porque você não anda com ele, está iludido. Está dando chequinho para Deus, né? Ainda tem uns que botam logo em nome da igreja, Geração Jesus Cristo, para ter certeza que esse aqui vai para o reino dos céus. Vai não, irmão. Você tem que entrar no teu quarto. Mas pastor, você está falando só para os homens, né? É porque as mulheres normalmente ouvem mais. Então estou chamando a atenção dos homens, que as mulheres já catalogaram aqui o que eu estou falando, né, irmão? Crente que não é crente de oração, meu irmão, não é crente nenhum. Tem que ter experiência, tem que ir lá para o teu canto. Chama os irmãos lá para tomar café na tua casa. Engana eles. Irmão, vamos lá em casa tomar café que eu comprei queijo, presunto. Quando eles chegarem, ó, irmão, queijo e presunto está ali, mas só depois da oração. Aí tu, irmão, prolonga 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração. Quando acabar a oração, eles, irmão, não dá tempo do lanche não, tem que ir embora. Aí pronto, ninguém nem come na tua casa. Piada, né? Piada abençoada, né? Enquanto eu estou contando essas piadas aqui, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo aí no seu meio, aí, ó, no meio da congregação. Não tem nem ideia. É por isso que eu estou contando essa piada. Jesus tem tanta maneira de falar que é impressionante. Ele extrapola os conceitos do português, de qualquer idioma. Se você tem fé, a sua fé só é demonstrada quando os seus passos são em direção à sua fé. Senão é ilusão. É ilusão. Jesus não veio na terra, Jesus não criou a igreja porque Ele está precisando do que você vai produzir e vai trazer. Pastor, que nem no tempo de Israel, eu tenho um boi aqui, um boi da minha fazenda, está aqui. Eu tenho aqui, ó, cestos de pão lá da minha fazenda de trigo, eu vim trazer. E as pessoas pensando que estão oferecendo do que é seu, enquanto a Escritura diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e até os que nele habitam. Então, o que Deus quer de mim? Vamos ver se a gente descobre hoje, amém, irmão? Vamos ver se a gente descobre hoje o que Deus quer da gente, afinal de contas. Meu dinheiro Ele não precisa. Precisa? Do meu dinheiro Ele não precisa. Não precisa. Do braço da carne eu não sou nenhum super-homem. Ele é muito mais forte que eu. Tem milhões de anjos a seu serviço. Afinal de contas, do que Jesus quer de mim? Qual a importância da minha vida para Ele, que Ele ousou morrer por mim? Para me renovar, para me restaurar, para me libertar. Ele falou, eu quero aquela vida ali. Aquela vida é importante, mas aquele camarada está frito.
Ele está enlaçado pelo diabo. Pai, qual é a solução? A solução é você ir morrer por ele. Não, eu vou. Se Jesus morreu por mim, qual a importância da minha vida para ele? Se a minha vida é importante para ele, eu tenho que correr para o seu altar, pegar nas pontas daquele altar, enquanto não achar misericórdia, não saio dali. Amém, meu irmão? Por enquanto é isso. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, diz: Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, eu acho, bom, é redundante falar qualquer coisa sobre as grandiosas obras de Deus, mas é tremendo essas obras, cada detalhe do que Deus faz. Uma pessoa que caminha na igreja, se envolve com a igreja, anda nos passos da igreja, no mover de trabalho, e, enfim, e a igreja tem festa também, não tem? Israel tinha, não sei quantas festas Israel tinha, anualmente, era muita festa, não era festinha de 24 horas não, tinha festas lá que durava uma semana, outras duravam mais tempo. Eu não sou muito bom em festas de Israel, mas existiam muitas festas, e eu fico vendo como que Deus prepara as coisas para o seu povo, de modo que a nossa vida com Cristo nunca cai numa rotina. É impressionante. Estamos o tempo todo conhecendo pessoas novas, fazendo amizades novas, né? E a Escritura até diz assim: aquele que deixou tudo por mim, disse Jesus, vai receber 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Aqui você, envolvido nos trabalhos de Deus, se você é recrutado, você tem sempre trabalho, não tem um dia de ociosidade, você trabalha e vê o resultado favorável do seu trabalho. Resultado não é dinheiro, porque quem trabalha para Deus, pensando em dinheiro, não trabalha para Deus, trabalha para si. Para Deus não. Quem pensa em dinheiro não trabalha para Deus, trabalha para si, né? Que nem aquela experiência que eu já contei para os irmãos, né? Encontrei um rapaz, coitado, nem sei se vive ainda hoje. Como é que vai? Eu falei, vou bem e tal. Como é que você está? Estamos lá na Praça da Bandeira fazendo um trabalho. E como é que vai a obra lá? Não, vai bem, a obra vai bem, vai tranquilo. Não, eu quero saber assim, ó, como é que vai a obra lá? Assim. Esfregou um dedo no outro. Como é que vai a obra? Assim. De dinheiro. Eu falei, não, irmão, nada disso. Nós estamos lá fazendo a obra por amor, não recebo nada não. O quê? Fazendo a obra o quê? Por amor? Você está maluco? Jesus morreu por mim por amor, né?
não me pediu um centavo nem nenhum sacrifício, né? E eu não posso trabalhar para ele, abre aspas, de graça e fecha aspas, porque ninguém trabalha para Jesus de graça. Ele disse, digno é o meu obreiro do seu salário. Agora, só que o salário de Jesus não é dinheiro. Ele já abençoava Adão e Eva e os descendentes dos tempos antigos antes que dinheiro existisse. Ele providenciava a chuva e fazia a erva do campo florescer para botar o pão à mesa do seu povo. Que dinheiro poderia comprar no deserto quando Israel saiu do Egito? Que dinheiro poderia comprar em qual mercado? Naquele deserto de serpentes abrasadoras, que dinheiro poderia comprar o que ali? Ah, eu vou ali na esquina comprar umas codornizas. Que codorniza que você vai comprar na esquina? Com qual dinheiro? Deus mostrou que supre o seu povo sem que o seu povo precise mexer em dinheiro. Mas isso é loucura, né, irmão? Isso é só maluco que nem eu. Tem algum louco aí? Se tiver. Mas essa é a verdade. Que Deus supriu o seu povo com as codornizas, sem que eles pudessem comprar. Deus jorrou a água no meio do deserto, sem que eles tivessem sequer um rio passando para, vou ali pegar umas latas aqui, umas tigelas e vou lá. O nosso Deus é transcendental. Ele não está limitado a nada. Isto é a fé que move o mundo. Esta é a fé que abala as regiões celestes. Quando você entende que Deus não está limitado a nada. Eu já vi pessoas que perderam o ministério, porque diziam, não, irmão, eu sei que Deus me chamou, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, como Deus vai prover na minha vida? Irmão, todo mundo tem que trabalhar. Jesus falou, o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Ninguém nunca interprete mal qualquer coisa por aí. Eu nunca disse que o homem não tem que trabalhar. Só que o Senhor Jesus nos ensinou o quê? Não andeis solícitos quanto ao dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que vocês vão comer nem beber, porque todas estas coisas os gentios procuram. Mas o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário, mesmo antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, eu sei que o homem tem que trabalhar, mas não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou abrir mão da fé. Não vou abrir mão da fé. A minha confiança não está nos bens que eu possuo. A minha confiança está no Deus que eu não vejo. Então, só esse parêntese aí que me veio, né? Então, o que acontece? Vamos direto ao nosso assunto. As pessoas estão vivendo sem entender a realidade do projeto de Deus nas suas vidas. E aí, quando Deus chama, elas não entendem que andar com Deus é andar por fé. Abraão, sai da tua terra. Imagina, Abraão, sai da tua terra. Como é que vai ser? Não tem como vai ser. Abraão, leva Isaac para o Monte Moriá e sacrifica lá. O coração de Abraão devia estar migalhas. Mas pela fé, quando se sabe que Deus falou, tem que se obedecer. Muita gente diz assim, eu queria tanto ouvir Deus. Tem gente até que fala comigo, conversa comigo como se fosse assim, eu estivesse conversando com Jesus o tempo todo. Não, irmão, Jesus fala comigo sim, mas não é o tempo todo não, entendeu? Tem gente que acha que é o tempo todo. Pastor, eu queria ouvir Deus que nem você ouve. Eu digo, quando ele ficar 6 meses sem ouvir, ele se suicida. Porque ele dá a entender de que
sabe? Se fosse aquela coisa assim, o tempo todo eu acordei, Jesus está do lado da minha cama, bom dia, meu servo, vamos tomar um café? Eu estou fazendo as coisas e Jesus comigo que ajuda, pego aqui, ele está fazendo isso, irmão, mas ele está fazendo isso de uma forma que eu não percebo que ele está fazendo, como ele está fazendo contigo também, de uma forma que você não percebe que é ele, mas ele está ali agindo, ajudando. Aquilo que você ia desanimar, perder a força, ele te renova, ele te abençoa. Quantas pessoas no seu lugar, se tivessem que passar pelas coisas que você passou, já teriam dado cabo da própria vida, teriam jogado tudo para o alto, teriam desistido. Mas você hoje olha para trás e diz, eu atravessei desertos, e diz o quê? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então, irmão, sabe, tem que caminhar e tem que entender o projeto. E aí as pessoas dizem, não, eu tenho que cuidar da minha vida. Uma vez tinha um jovem chamado para o ministério, Deus tinha um projeto na vida daquele jovem, chamado Ávila. Uma vez eu conheci esse rapaz e vi que Deus tinha um projeto, daqui a pouco ele sumiu da igreja, e depois encontrei com ele. E aí, irmão, como é que tá? Poxa, subiu, hein? Não, irmão, sabe como é? Eu tenho que correr atrás, senão não tem ninguém para me dar, não. É mesmo? Tem que correr atrás? Não tem ninguém para me dar? Poxa, então eu sou um homem muito privilegiado, porque eu tenho alguém para me dar, tenho Deus. Não que eu não corra atrás, mas eu corro atrás sabendo que o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Tem gente que neutraliza a sua mente no fruto da sua própria mão. Jesus, me abençoa que nem o Senhor fez com José, para que tudo que eu tocar a mão seja uma bênção. Jesus tem projeto muito mais além, irmão. De a bênção está diante de você nem precisa estender a mão para tocar em nada. Porque a Escritura diz que Ele aos seus supre enquanto dormem. Então não é necessariamente o trabalho, não é necessariamente, está escrito isso mesmo, que Ele supre enquanto dorme? Ou eu estou mentindo? Está escrito. Se está escrito, ou eu vivo o que está escrito, ou eu não vivo o que está escrito, ou eu creio para desfrutar do que está escrito, ou eu não creio, simplesmente isso. Todos temos que trabalhar. Adão trabalhava, era o mordomo de todo o Éden, tudo estava na mão de Adão, ele dominava sobre tudo. Agora, o fato de eu ter que trabalhar não me isenta de ter que crer. Eu posso trabalhar, mas é se eu creio que eu verei a glória de Deus. Então, trabalhamos e cremos. Não adianta misturar, porque não tem mistura. Um é o trabalho que você faz, sustentado por Deus numa visão natural, e outro, meu irmão, é um trabalho poderoso, espiritual, que você também faz sustentado por Deus. Então existem essas duas coisas. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Você já imaginou Jesus pegando em talhadeira, em martelo? Que tipo de trabalho Jesus faz? Mas ele trabalha. Ou ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se ele falou que trabalha, ele trabalha e ponto final. Ninguém vai discutir isso. Só que trabalho ele faz? Então tem pessoas, meu irmão, que não entendem que quando Deus chama, Ele sustenta. E aí ficam presas. Quando o Senhor Deus me chamou aqui para a obra, irmão, eu estava no vermelho, acho que era no preto já, estava no preto já. E o Senhor Jesus virou para mim e disse assim, vai fazer a minha obra, porque eu te sustentarei. Eu não tinha nem muita opção, vou assim dizer, porque tem pessoas, né, que nem aquele jovem rico, segue-me, e o homem olha para trás, tem fazenda, tem gado. Eu não tinha nada disso para olhar, eu não tinha nem por que olhar para trás, porque eu estava lá no vermelho, lá no zero mesmo.
vinha saindo de um vale da sombra e da morte. Outra coisa, irmão, que eu quero dizer para você: se tem um chamado de Deus na sua vida, ele só vai se cumprir depois de você passar pelo vale da sombra e da morte. A bênção e a promessa de Deus vai te alcançar depois do vale, não antes. E nem adianta tentar, irmão, não é diferente, é assim. Toda grande promessa, ela é alcançada depois de toda grande prova. Isso é regra. Isso é regra. Então, tem que entender que o sustento vem do Senhor. Então Deus virou e falou: vai fazer a minha obra, porque eu te sustentarei. E eu vim, quando eu cheguei nesse lugar aqui, na terra, lá embaixo, né? No chão, sem nada. Quando eu cheguei, irmão, Deus começou a prover as coisas. Depois do 3º mês que nós estávamos aqui na geração Jesus Cristo, não chamava ainda a geração Jesus Cristo, que Deus ainda não tinha revelado um nome. Depois do 3º mês, eu estava com 33 anos de idade. Dali, a minha vida passou a ser completamente independente. Eu estava com poucos meses aqui na igreja, eu fui visitar uma congregação, e uma irmã que eu nunca tinha visto, nem depois nunca mais tornei a ver, virou para mim e falou assim: olha, irmão, eu sei que outros já se ofenderiam, né? Não, eu sou pastor. Não. O que tu é, meu irmão? Deus sabe se você é ou não. Deixa Deus agir. Ó, irmão, eu estou vendo, vem voando no ar uma chave de carro na tua mão. Falei: hã? Chave de carro? Na minha mão? Pois bem, naquela semana eu passei a ter um carro. Nunca mais fiquei sem carro até hoje. E é engraçado que os meus carros foram assim, irmão. Começou com 83, passou para não sei o que, foi subindo, só fui acompanhando aquela sequência. Hoje estou no 2008. Para quem começou com 83, estou muito bem. E olha, se Jesus quiser dar que nós estamos em 2016, se ele quiser dar um 2017, ele dá. Amém, irmão? Mas quando ele diz: vai fazer a minha obra, eu vim. E ele disse: eu te sustentarei. E ele sustentou. Mas só que o sustento dele, quando ele falou isso para mim através de um profeta, aquilo traduziu dentro de mim: eu te sustentarei, mas não com dinheiro. Não era o dinheiro, ou seja, ele me chamou e disse que me sustentaria, mas ele não deixou a minha mente cair na desgraça do dinheiro, porque no primeiro dia que ele me chamou e disse: eu te sustentarei, o Espírito Santo traduziu aqui dentro: não com dinheiro. Por isso eu digo e aposto a vida e aceito o desafio: quem faz a obra de Deus pensando no dinheiro, está fazendo a sua própria obra, não a de Deus. Ele disse que me sustentaria. Enquanto o profeta falava, e a voz chegava: vai fazer a minha obra, porque eu te sustentarei. Aquela voz, quando bateu em mim, o Espírito traduziu: não com dinheiro. Isso é tremendo ou não é? Isso é ou não é um Deus vivo? Isso que eu estou te falando é coisa natural ou é coisa espiritual? Por isso que eu já falei, eu me recuso a fazer a obra por dinheiro. Já preguei nesse Rio de Janeiro afora, nunca recebi um centavo para nenhuma pregação. Como é que eu vou cobrar pelo que é dos outros? Como é que eu vou cobrar pelo dom de Deus? Como é que eu vou cobrar por um talento espiritual? Que eu sei que eu tenho, mas não é meu, é emprestado, eu vou ter que devolver. Vou ter que prestar conta de cada palavra que eu dou. A unção está sobre mim. Tudo que eu falo vira bênção.
Não por causa das palavras que eu falo, mas por causa da unção que faz as minhas palavras chegar no teu ouvido de maneira sobrenatural. Eu sei que essa unção está sobre mim. E não é à toa que eu aceito o desafio. Não é à toa que eu encaro o juiz, encaro o promotor, encaro o traficante. Não é à toa. Porque eu sei que essa unção, meu irmão, é invencível. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Nem de revólver, nem de faca, nem de vagabundo. Não tenho medo de nada. Nem de polícia, nem de milícia, nem de delegado. Eu não tenho medo de nada. Porque essa unção não é brinquedo, essa unção não é por acaso, essa unção não é à toa, ela tem um projeto, e o projeto desta unção não é só a minha alma que Jesus já está ganha, é a tua, é a de quem me ouve, é a de quem me ouve com palavras que outros tremem só de pensar, mas eu tenho uma fé, e eu ando em função dela. Eu tenho uma fé que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho uma fé que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu tenho uma fé que diz que o Senhor me guardará de todo o mal, guardará minha alma, minha entrada, minha saída, desde agora e para sempre. Eu tenho essa fé, eu ando em função dela, então eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu entendo que Jesus Cristo morreu por mim. Se Ele morreu por mim, é porque eu sou importante para Ele. E se o que é importante para Ele, Ele sustenta na palma da sua mão. Eu ando em função da minha fé. Eu ando em função daquilo que eu creio. Eu ando em função disso. E você, irmão, já descobriu essas coisas? Já descobriu o projeto de Deus na sua vida? Porque o Criador dos céus e da terra te criou? Ou você está pensando que você nasceu por um acaso do DNA? Você nasceu por um acaso da biologia? Nem ouses pensar nisso, meu irmão. Em tudo Deus tem um projeto. Em cada posição dos astros Ele tem um projeto. Em cada cometa que passa Ele tem um projeto. Em cada satélite que se move, Ele tem um projeto. Em cada estrela que nasce, em cada estrela que morre, tudo é projeto de Deus. Nada escapa da sua onisciência. E Ele te trouxe à existência. Para quê? Não é para você ser que nem alguns, meu irmão. Jesus passou lá e viu Pedro, Tiago, os filhos de Zebedeu, enfim. Segue-me. E eu vos farei pescador de homens. E diz a Bíblia que eles imediatamente largaram as redes e seguiram a Jesus. Algumas pessoas nos dias de hoje estão dizendo assim: eu estou esperando eu me aposentar, porque Jesus já me chamou para a obra. Assim que eu me aposentar, eu vou me dedicar à obra de Deus. E se Pedro tivesse pensado a mesma coisa, hein? Eu e você estava ferrado. Se Paulo tivesse pensado a mesma coisa, hein? Nós estávamos fritos. Se Martinho Lutero tivesse pensado a mesma coisa, hein? Que papo é esse de se aposentar, meu irmão? Para servir a Deus? O meu clamor era: Jesus, me chama cedo. Porque na época que eu me converti, se via, no bom sentido, irmão, muitos idosos, é que eu ia usar a palavra velho, mas essa é melhor, se via muitos idosos no serviço do Senhor, mas na hora que tinha que caminhar um pouquinho, peraí, irmão, aquela dificuldade, eu dizia: Jesus, eu não quero isso, me chama novo para a tua obra. É até uma oração inocente, para o que eu conhecia de escritura, foi uma oração inocente, porque hoje eu sei que para Deus não importa a idade, Ele renova as nossas forças como a águia. Nós subimos como a águia que sobe e corremos e não nos cansamos, não nos fadigamos. Moisés tinha 120 anos e era um cara que a Bíblia diz com o fôlego de um menino. Mas na minha época eu olhei e disse: Jesus, me chama cedo para a tua obra.
Eu quero te entregar todo o vigor da minha juventude. Eu quero te dar toda a minha força. Oração de menino? Sim, oração de menino, mas coração de adulto. Coração de quem tem fé, coração de quem quer trabalhar, coração de quem quer entender. E outra coisa, meu irmão, não é Jesus me chama como pastor para ter salário sustentado por igreja, não era esse o meu chamado, não. Era um chamado para trabalhar, só para isso. Qual o projeto de Deus, meu irmão? Você nasceu. E aí? Olha quantas pessoas estão por aí, uma vida ociosa. O camarada se aposenta, fica na pior. Tudo que as pessoas muitas vezes querem é trabalhar, depois, vou me aposentar. Às vezes se aposenta, cai em depressão. Se aposenta, fica numa vida ociosa horrível. Acaba tendo que procurar outro emprego para sair de casa, como se diz, porque não está aguentando. E nós, isso acontece conosco? Não, conosco a Bíblia diz, trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Nós nunca ficamos ociosos com nada. Todo dia temos muito o que fazer neste reino. A seara é muito grande, os obreiros são muito poucos. Se é assim, tem trabalho para todo mundo e tem mais. É tanto trabalho que vai ter coisas que Deus vai deixar de realizar, como já deixou no passado, por falta de gente para fazer. Como ele disse lá no tempo antigo, no tempo, se não me falha a memória, de Jeremias, olha, ou Ezequiel, eu procurei que estivesse na brecha, na determinada função, e não achei. Então ele deixou de realizar coisas porque não tinha que se colocasse. Então, meu irmão, pensa o quanto você é importante, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, se é que você crê. E se ele morreu na cruz, para que ele morreu na cruz? Qual o objetivo dele morrer na cruz por você? Você tem fé, você crê nisso? Então, como dizíamos no primeiro tempo da nossa palavra, você anda em função da sua fé? Qual o seu objetivo de vida? Para que Deus te chamou? Para que Ele te livrou do espiritismo? Para que Ele te livrou do catolicismo? E você sabe que livrou mesmo, foi libertação poderosa. Para que Ele te livrou das falsas igrejas evangélicas, cujas quais o pastor batia no teu ombrozinho porque sabia o teu dízimo? Aqui, se eu bater no teu ombro, meu irmão, acredita, não é por saber do teu dízimo, porque eu nem sei. Mas como Deus te libertou de conceitos doutrinários de onde se usava a Bíblia, que você achava que ali era a verdade, lá está a Bíblia, estão lendo Bíblia, estão pregando Bíblia, estão orando ao Deus eterno, estão falando o nome de Jesus, e Jesus virou para eles e disse assim, tá bom, tá tudo parecendo ser, mas não é, vem cá, sai daí que eu tenho uma obra na tua vida. Mas Senhor, ali estão falando no teu nome, muitos virão em meu nome, vão dizer até que sou eu. E enganarão a muitos, mas você não vai ser enganado não, vem cá. Você tem fé, você tem um entendimento, você tem um conhecimento, você tem que andar em função desta fé. Você crê que quando você abre a boca, Deus te ouve? Você crê que Ele te dará resposta? Então, se as coisas à tua volta não mudam, é porque você não está falando com Ele. Você não está andando em função da sua fé. Você tem uma fé, mas não anda em função dela. Você tem um entendimento, mas não anda em função dele. Você precisa andar em função da sua fé, do seu entendimento, senão a sua fé fica inoperante, inútil. Eu cria. Já falei aqui que eu era um covarde. Eu já falei que eu era um covarde, mas eu cria, quando eu vi, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, eu disse, Senhor, eu sou um covarde, mas eu quero isso na minha vida, se tu podes fazer isso na minha vida, faze.
Ora, eu andei em função da minha fé, e Deus operou. Se Ele deu resposta à minha fé, Ele vai dar a sua. Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você quer recompensa? Qual é o caminho? Anda em função da sua fé, anda em função daquilo que você acredita. Vamos quebrar as barreiras, vamos romper os céus, vamos destronar Satanás, vamos inverter. Os seres humanos andam com medo do diabo, nós vamos fazer o diabo andar com medo da geração Jesus Cristo. Uma vez, tem uma experiência interessante, e um grupo de irmãos por uma estrada, lá na frente tinha um grupinho, botando um despacho, e o capeta manifestado, e os irmãos vinham lá atrás cantando assim: aleluia, 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 aleluia. E eles vêm se aproximando, e daqui a pouco o capeta lá manifestado, alguém diz: vamos sair daqui, vamos embora daqui. Não, mas estamos terminando o trabalho. Não, vamos embora, que esse povo que vem cantando isso aí, vem um homem de branco andando no meio deles, e nós temos que sair daqui. Você crê nisso? Que Jesus Cristo é um homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro? Então, meu irmão, desfruta disso, caminha com isso, anda com isso, entendeu? Anda juntinho disso, ande em função daquilo que você crê. Se você não andar em função daquilo que você crê, a sua fé é inoperante, você está se enganando, como diz Tiago, com discursos sem eficácia, palavras persuasivas de sabedoria humana e tantas outras coisas. Nós não fomos criados por Deus, meu irmão, para chegar na nossa velhice e desfrutar de uma aposentadoria. Nós fomos criados por Deus para chegar na nossa velhice e desfrutarmos de bons serviços prestados ao reino. É para isso, sabe? Olha como estão as pessoas. Envelhece e aposenta e vai para a praça jogar dominó e dama, esperar a morte. Outros têm bem, têm recurso, tiveram bons empregos. Quando termina, se aposenta, diz assim: não, eu tenho dinheiro aí, eu vou abrir um negócio para continuar ajudando na renda da casa. Não precisa nem mais daquilo, mas não tem visão do mundo. Não tem visão da sua vida no mundo, não sabe para que nasceu, não entende o projeto de Deus na sua vida, não entende a sua existência, não é capaz de olhar para frente e dizer assim: espera aí, eu estou vendo uma coisa lá na frente. O que você está vendo lá na frente? Que você vai morrer. O que eu vejo lá na frente? Que eu vou morrer. Então, o que eu vejo quando eu olho para o futuro de toda a humanidade? Eu vejo que todos vão morrer. Ora, se eu vejo que todos vão morrer, então eu posso deduzir que Deus colocou todos os homens sobre a terra para morrerem. Se Deus colocou todos os homens sobre a terra para morrer, eu tenho que tentar entender qual o projeto de Deus nesse curto espaço de tempo que passamos sobre a terra. Eu preciso entender isso. As pessoas estão vivendo inutilmente. Trabalha, compra um carro, compra uma casa. Ah, estou com um boi na sombra. Que boi na sombra, meu irmão? Jesus Cristo nos chamou, foi para o campo. Campo de batalha, campo de guerra. Olhai, levantai os vossos olhos e olhai para os campos que estão brancos para a ceifa.
Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Tem pessoas, meu irmão, que estão se contentando em ter uma vidinha de ir no culto, de ir na igreja. Se isso trouxesse resultado, meu irmão, o Brasil estava pegando fogo. Porque é nisso que se resume a vida de milhões de crentes no Brasil. Cuidar da sua própria vida e dar o resto, a sobra para Deus. Nós viemos para restaurar, nós viemos para inverter os valores. Não estamos aqui para dar sobra para Deus, estamos aqui para dar o principal, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e o resto é demais coisas. Nunca vi desamparado, o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Você crê nisso? Ande em função disso, meu irmão. Se você crê nisso, ande em função disso. A Escritura diz que nós comeremos do melhor da terra. A Escritura diz que nós comeremos do melhor da terra. Tem cristãos aqui dentro dessa igreja que ganham salário mínimo. E eu afirmo, no país que nós vivemos, com salário mínimo, ninguém come do melhor da terra. Então decida hoje, você vai viver pelo teu salário ou pela promessa que te foi feita? Comereis do melhor da terra. Por quê? Com um salário de 800, de 1.200, de 1.500, pagando um aluguel de... Como que vai comer do melhor da terra? Como que vai ser próspero? Donde concluímos que a prosperidade de Deus não se resume a dinheiro. Porque Ele está dizendo, comereis do melhor da terra. A promessa está sobre ti. Sobre ti que ganha, sei lá, 10 mil, sobre ti que ganha 1.000, sobre ti que ganha meio salário, a promessa está sobre ti. Mas se você não souber olhar para a promessa, e olhar para os seus recursos e dizer assim, mas como será isso? Quando Zacarias disse, como que minha esposa vai ter um filho? Gabriel falou assim, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para te trazer as boas novas, que a tua mulher conceberá, dará à luz um filho, e você vai chamá-lo de João. E tu não creste nas minhas palavras, porquanto tu não creste, até que elas se cumpram, tu ficarás mudo. Então, irmão, você tem que andar em função da sua fé. Mas tem muita gente que está andando em função do seu trabalho. Caramba, deixa eu botar o relógio para despertar aqui. Botar o relógio para despertar 4 da manhã. Amanhã eu tenho um compromisso, tenho um trabalho, eu vou ganhar um dinheiro. Aí vira para a mulher, põe o teu relógio também para despertar, porque se o meu falhar, o teu não falha. Eu preciso acordar às 4 da manhã. É mesmo? Podemos aqui chamar os irmãos para um culto às 4 da manhã? Será que todos terão o mesmo compromisso de vir para um culto ao Deus vivo? Para abalar as regiões celestes, invocando o nome do Senhor? Porque quando nós nos reunimos, certo é que os anjos descem. E se os anjos descem, alguma coisa acontece, e obras do diabo são desfeitas. Podemos convocar a igreja para 5 horas da manhã? Mas quando você tem uma proposta de trabalho, você põe o relógio para despertar 5 horas da manhã. Eu não posso perder. E tem mais, se o trabalho se estender e passar do horário do culto, tu não vem, tu vem só no próximo. Você não anda em função da sua fé, você anda em função das suas próprias necessidades. Vai lá em outra igreja, vai escutar isso lá, vai. Vai lá em outra igreja, ver o pastor deve estar falando a mesma coisa que eu. Só se ele tivesse sido gerado no mesmo hospício que eu. Só que no hospício que eu fui gerado, meu irmão, só tinha um paciente, se chamava Tupirani, não tinha mais nenhum. Eu decidi crer
Eu decidi confiar. Eu estava num ponto de ônibus, tarde da noite, tinha saído do seminário. E eu disse para Deus: Deus, que loucura eu estar aqui. E era uma loucura mesmo, irmão. No pé de uma favela, com as balas traçantes passando assim, aquele vermelho. Falei: meu Deus, que loucura. Um frio que a orelha devia estar com 0 graus. E eu debaixo de uma amendoeira, eu falei: Deus, se a Bíblia for a tua palavra, eu vou ver a tua glória. Se não for, amanhã eu serei mais um jogado debaixo de um viaduto. Mas é certo que a partir de hoje, eu apostarei a minha vida nesse livro. Eu já tinha anos de crente, irmão. Já tinha uns 6 anos de crente, mais ou menos. Estava fazendo seminário. E eu disse isso: não, eu estou decidindo, eu vou apostar a vida nesse livro. E você, irmão, tem caminhado com Jesus? Tem? Tem sabido que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem? Tem caminhado na igreja, tem louvado, tem orado, tem colhido bênçãos, etc, etc. Mas a partir de hoje, você quer apostar a vida na Bíblia? Você está disposto a isso? Você está disposto a ir andando assim pela rua com a sua Bíblia na mão e alguém disser assim: ei, maluco, tu é crente, tu vai morrer agora. O que você vai dizer assim? Você vai dizer o que para ele? Não, isso aqui não é Bíblia não, isso aqui é um livro de matemática. Não, é isso aí mesmo, sou crente mesmo. Vamos ver se a minha hora chegou ou não chegou. Vai, faz o teste aí que eu também estou doido para saber. Vai, puxa esse gatilho. Puxa esse gatilho! Você tem que andar em função da sua fé, meu irmão. Tem pessoas que têm medo de assalto. Ô, meu irmão, faça isso não. Fica com medo de assalto não. A sua fé não te aponta esse medo de assalto. A sua fé te aponta a segurança em Deus. A sua fé te aponta o livramento em Deus. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. Não, a sua fé não te aponta o medo do desemprego. A sua fé te aponta que o justo viverá da fé. Nunca vi desamparado o justo. Você é justo. O justo será suprido por Deus. E muitos que têm emprego trabalham e não são supridos. Irmão, nós temos que viver a fé louca. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, nessa vida que temos, nessa vida passageira, amém? Vou repetir, todos nós vamos o quê? Morrer. Quanto está durando qual é a média de vida do ser humano hoje, do brasileiro? 75, baixou para 70? 70. Ah, mas pastor, mas eu já estou com 75, então, irmão, ó, já passou da validade. Se apressa então de dedicar o resto dos seus dias nos pés do Senhor Jesus. Consagra a Ele a tua garganta, a tua língua, a tua boca, tua voz. Consagra a Ele o teu cérebro, a tua inteligência, as tuas mãos e os teus pés. Anda no meio das pedras afogueadas, no pouco tempo de vida que te resta, busque a Deus de uma maneira tão intensa e realize uma obra tão tamanha que nem aqueles que vivam 500 anos consigam o teu galardão. Chega de limites. A fé não tem limites. A fé nos faz ver o que as pessoas estão dizendo por aí que nem existe, a glória de Deus. Então, meu irmão, nós vamos morrer. Qual é a minha idade? Esse ano eu faço 50. A parte de eu saber alguns detalhes, vamos dizer, se eu faço 50, morrendo aos 70, eu teria mais 20 anos de vida. É muito pouco para servir a Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir dobrado, servir mais que os outros. Sirvo de manhã, sirvo de tarde, sirvo de noite, sirvo na madrugada, sirvo no romper da alva. Eu tenho que servir. Eu vou bater até que a porta se abre.
Eu vou buscar até achar. Eu vou clamar até ter resposta. Senão tem pessoas por aí que totalmente ociosas. Outra coisa, meu irmão, não cometa esse delito absurdo de achar que a sua vida se resume a uma ida no templo. Não faça isso. Não faça isso. A sua vida não se resume a uma ida no templo, a uma ida na igreja. Quando Deus olha para você, não tem nenhum anjo aqui, né? Exclusivamente para fulano chegou no culto, anota o nome dele aqui. Pronto. Vem o Beltrano aí, anota o nome dele. Aí, Jesus, aqui está a lista de todos os que compareceram no culto. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que alguns livros vão se abrir. E não fala, embora o culto seja importante, é o que vai gerar consequência de uma série de fatos, mas a Bíblia especificamente não fala do livro daqueles que compareceram no culto. Fala do livro das obras. E foi aberto o livro das obras, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, irmão, realize obras. Faça obras tão boas, mas tão boas, que você nem passará pelo julgamento. Nem passará. Porque as tuas obras serão tamanhas. E você vai passar por outro canto. Não terás necessidade de ser julgado em nada. Então, irmão, por que você nasceu? Qual o projeto de Deus? Qual a importância da sua vida que o Filho de Deus ousou morrer por você? Qual a importância? Porque você é tão importante assim. Você é tão importante, mas você é tão importante que Jesus ousou fazer algo. Ele fará 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Ele fará 11.000 pessoas morrerem, mas vai preservar a tua vida. É porque você é muito importante. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você é tão importante. Se o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite, imagina que importância você tem. E imagina quantos vão se privilegiar, desfrutar disso que Deus fará por você. A Escritura diz que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Imagina quantos se abrigam debaixo de uma árvore. Imagina quantos desfrutam de uma árvore. Olha os pássaros, lembra da visão de Nabucodonosor? Os pássaros vinham se agrupar nos seus ramos, os animais vinham desfrutar da sua sombra. Olha o quanto você é importante. A partir de hoje, meu irmão, com teu orgulho de ser humano individual, sem querer comparar a nada, diga, puxa vida, eu sou muito importante. Jesus Cristo morreu por mim, então eu sou muito importante. E logo, logo o diabo vai mandar alguém para dizer assim, tu não presta, tu não vale nada. Aí você diz assim, tu é louco? Como o Filho de Deus ousaria morrer pelo que não presta, pelo que não vale nada? Como Jesus morreria pelo que não presta? Ele é louco, ele morreu por mim. Nem todo o ouro e toda a prata deste mundo consegue equiparar o valor que Deus vê na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que tributa a Ele os devidos votos. Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar, eu vou voltar para pegar vocês, e para que onde eu estiver, vocês estejam também. E aí, Jesus diz assim para os seus discípulos, naquele dia, vocês entenderão uma coisa. Vocês vão entender
que eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Aí Jesus completa a oração: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que coisa, que comunhão, que coisa impressionante. Você já entendeu o seu valor? Então, quando você sair daqui, o que você vai dizer? Deus, livra-me do mal? Ou Deus, põe o mal no meu caminho, porque eu vou em teu nome desfazer as obras do diabo. Isso é uma questão de entendimento, compreensão. Então, irmão, você vai durar um pouco mais. Se Deus quiser, você vai durar um pouco mais. Mas supondo que você fosse durar apenas 70 anos, que é o que diz a ciência para a média de vida dos brasileiros, que estava em 65, aumentou para 70. Que absurdo! Mas o homem já durou muito mais. Quem tem encurtado o tempo de vida do homem é o próprio Deus. Isso é o próprio Deus que encurtou o tempo de vida do homem. 70 anos. Então, meu irmão, corre, trabalha. Não, pastor, mas eu ainda tenho 30 anos pela frente, eu tenho 40 anos. Meu irmão, a Bíblia diz que o fôlego de vida do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, corre, se apressa, faz que nem eu. Jesus, eu sou novo e eu quero te servir com todo o vigor da minha juventude. Eu não sabia que ele ia me fazer chegar nos 50 correndo como eu corro. Eu não sabia que ele ia me fazer chegar nos 50 com as minhas vias respiratórias completamente desobstruídas. Eu não sabia que ele ia me fazer chegar nos 50 fazendo flexões e pulando canguru. Eu não sabia disso. Então, meu irmão, você está cansado? O joelho está puxando, a coluna está puxando. Vai para os pés do Senhor, volta curado. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem pessoas, meu irmão, que simplesmente não conseguem se desvencilhar dessas coisas que nos envolvem, que nos traga, é tanta necessidade, é o mundo nos arrancando do altar o tempo todo. Tantas necessidades que nós temos, são impostos imensos. Se você instalar um ar-condicionado na tua casa, pronto, se prepara para trabalhar dobrado, porque a conta lá vai subir. Um absurdo. Enquanto os políticos roubam trilhões, um pobre não tem direito a usar um ar-condicionado. Então, meu irmão, vai para os pés do Senhor, entenda o valor da tua vida. Jesus precisa de arautos, Jesus precisa de atalaias, Jesus precisa de pessoas que anunciem, que toquem a trombeta, que façam ecoar aquilo que ele tem falado ao pé do ouvido, faça ecoar nos telhados. Mas é necessário, meu irmão, ir lá para o canto, voltar com o entendimento, voltar com a revelação, voltar com a coragem. Coragem não se compra no mercado. Coragem não se adquire em qualquer canto por aí. Coragem você só encontra nos pés do Senhor Jesus. Coragem é um negócio inexplicável. Coragem é algo que você não quer saber se vai viver, se vai morrer. Isso é a coragem. A coragem é algo que você te leva a realizar alguma coisa e não te interessa o resultado, interessa que você tem que realizar. Então, meu irmão, o projeto de Deus para as nossas vidas é trabalho, muito trabalho. Você tem que entender, eu nasci, mas nasci para quê? Para durar 70 anos depois morrer e ir para o céu. É mesmo? Para o céu? Existe um inferno também. Nem todos vão para o céu. Se todos vão para o céu, Jesus mentiu. Se todos vão para o céu, o evangelho é falso. Se todos vão para o céu, Deus não é verdadeiro. Agora, como diz a Escritura, seja todo homem
mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Então, já que Deus é verdadeiro, meu irmão, Deus te chamou para realmente atravessar essa terra e ir para o céu, mas depois de você poder olhar as suas pegadas que ficam, e pegadas de um bom serviço prestado. Então, só mais um detalhe. Jesus morreu por você? Então você é importante, né? Então você não vai aceitar que ninguém diga o contrário, vai? Você vai lá para os pés do Senhor e vai perguntar: Jesus, por que o Senhor morreu por mim? Me conta tudo. Por que o Senhor morreu por mim? Ele não morreu por você para você entrar aqui num dia de culto simplesmente, meu irmão. Se você vem aqui e ouve alguma coisa, se você tem acesso à Bíblia, se você tem acesso aos louvores, se você tem a presença do Deus vivo e poderoso, ora, irmão, Ele tem um projeto contigo. Ele tem um plano. Ele traçou alguma coisa na sua vida. E você tem que descobrir. Por isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, e o teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.